Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais uma edição do Café e Convidado. Estamos nesta noite, dia 18 de maio de 2026, com um tema de altíssima relevância. Hoje nós abordaremos um tema que daqui a instante estaremos transmitindo para nossos seguidores. E sentado no sofá do CC está o meu convidado de hoje, ao qual eu já darei espaço para que o mesmo deixe suas considerações iniciais, o meu amigo, o meu irmão, Pastor de James, a paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Que honra para mim estar hoje nesse sofá, com esse cafezinho, batendo aquele papo espiritual. Que os céus venham nos abençoar, tá? E fique atento aí, porque com certeza Deus dará uma palavra para o seu coração, para o seu espírito nessa noite, tá bom? Fica ligado com a gente. Eu, pastor de James, junto com o pastor Erisvaldo, temos um assunto muito importante a tratar nessa noite. Fique atento. Ô, Glória! É isso aí. O Café e Convidado é um bate-papo. É um bate-papo. O Café e Convidado é uma programação com atuação em orientação e incentivo espiritual e social. Vamos dar continuidade ao nosso programa de hoje. Pastor de James. Quem é o Pastor de James? Onde serve ao Senhor Jesus? Nós queremos, antes de ouvirmos o nosso convidado, dar continuidade em sua participação, nós queremos agradecer a todos que nos seguem e lhe fazer um pedido. Siga-nos através das redes sociais. Nós estamos no YouTube, Instagram e Facebook. Nós deixaremos este vídeo na íntegra no YouTube. Para você nos localizar, você vai na busca e digita Café e Convidado Cast, tudo junto. Você assim participa da nossa programação, pois temos sempre uma palavra construtiva às famílias. Receba nosso abraço nesse início de programa. Agora sim, voltamos à oportunidade, o espaço para o pastor de James se pronunciar onde atua servindo a quem o chamou para uma grande obra. Amém. É isso aí, pessoal. O nosso pastor Erisvaldo deu uma abertura abençoada. Eu, pastor de James, desta feita convidado pelo Café e Convidado, na sua pessoa. Eu sou da Adebras, Alagoas. Represento o nosso pastor presidente ali no bairro do São Jorge. Estamos lá há 9 meses por esse caminho aí e estamos servindo ao Senhor lá. Tem sido uma bênção e eu me sinto honrado por Deus, tá? E pela pessoa do nosso pastor Erisvaldo, para estar hoje aqui neste sofá falando de algo que é muito importante para nós, sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sou casado com a Geisiane, tá? Nossa pastora lá da igreja São Jorge. Não pôde estar com a gente hoje, mas está na intercessão, tá? Eu já mando um abraço para ela, um beijo, amor, te amo. Estamos aqui nessa noite, coberto pelo sangue de Jesus. Veio acompanhado de quem? Trouxe 2 ovelhas minhas, né? O irmão João e o irmão Jean estão aqui nos bastidores, na intercessão, isso, aqui no Instagram, já olhando aí o sistema, porque a gente é assim, mano, não perde tempo não, tá? Tecnologia avançou, a gente também está no caminho do avanço, em nome de Jesus. Precisamos usar todos os meios disponíveis para anunciarmos o evangelho do Senhor Jesus, levando a boas novas aos que necessitam da ajuda, necessitam do agir de Deus ao benefício daqueles que estão necessitando.
E vamos para o tema. O tema de hoje é com base na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, onde encontramos escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. É assim mesmo que está escrito, meu pastor. Meu Deus do céu, exatamente. Palavra poderosa de Deus, irmão. Coisa linda, meu pastor. Coisa linda. Que tema forte, hein? Antes de darmos continuidade, queremos externarmos nosso agradecimento pela honra que o pastor Djalma nos concedeu por ter atendido ao nosso convite para junto palestrarmos sobre o que há de melhor em um bate-papo, falar do amor de Cristo, falar da palavra de Deus, e vamos dar continuidade ao programa. Este tema, meu pastor, ele é composto por 4 pilares, é um único tema, porém tem subtemas, e nós nesta noite iremos explorar da melhor forma possível, na direção e ajuda do Espírito Santo, este tema de suma importância. E dando continuidade ao tema, o nosso tema é um tema temático, nós podemos observar que no único versículo está falando de condenação. O convidado vai daqui a instantes falar que condenação é essa. Os que estão em Cristo, está em Cristo, e carne e espírito. Isso. Nós queremos iniciar a exploração do nosso tema em João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5, versículo de número 24. O texto que está no versículo base do tema começa com condenação. Portanto, nenhuma condenação há. O versículo 24 do capítulo 5 de João diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É dessa condenação que Paulo está tratando no capítulo 8 da carta aos Romanos, meu pastor? Exatamente. Quando se fala em condenação, é um assunto muito forte, né, meu pastor? Abrangente, porque esses dias nós estávamos meditando sobre esse tema, né? Sobre se o inferno existe, se o céu existe, que negócio, se tem alguém no inferno já. Então, essa condenação que Paulo fala é para aqueles que não ainda estão em Cristo Jesus, né? Que anda segundo a carne. Isso é uma condenação que eles abrangem no seu caminhar. Mas eu acredito que essa condenação aqui que Paulo está falando é para todos aqueles que negam Jesus como Salvador da sua alma. Prosseguindo com o tema, muito bom, muito bem explicado. Quando nós chegamos no capítulo 3 de João, no versículo 16, nós encontramos o seguinte texto, meu pastor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os que não obtiverem a salvação irão perecer, e aí estará a sentença dos condenados. Exatamente. Então, em João 3,16, o que está dificultando aqui obter a salvação é o desprezar, é o não crer. Mas os que crêem estão se livrando das consequências da condenação. Isso. Estamos vivendo em dias turbados com relação a isso. Hoje, a facilidade está deixando o ser humano cego para isso, né? As coisas estão tão fáceis à vista que não estão mais preocupados com os céus. Mas o céu existe, o inferno existe, salvação existe e a condenação também existirá para aqueles que um dia não aceitaram a Jesus, negaram os seus atos e atitudes. Por isso que João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que tal maneira é essa?
É esse amor que não há medida para isso, né? De tal, esse tal aí não tem tamanho, de tal, é muito grande o que Deus fez por cada um da gente, humanidade, tá? Então, requer que eu e você reconheçamos que somos pecadores e que precisamos de Jesus. Prosseguindo Epa, com o nosso tá bom aí, tema, irmão, glória! vamos falar mais da condenação e daqui a pouco começaremos a falar da absorvição da condenação. É forte, hein? Em Marcos 16, meu pastor, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É dessa condenação que Paulo está falando, meu pastor? Olha só, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Pois é a mesma coisa, tipo assim, eu não sou batizado, mas creio, está livre da condenação, né? Agora, se você, mesmo sendo batizado, e se não crê, vai ser condenado sim. Então, esta condenação vale para todos, tá? Então, se você crê, então você será salvo. Então, tem que crer em Jesus. É o meio. A Bíblia fala que é pela fé que nós encontramos o caminho. E é esse caminho. Tem que crer. Se não crer, será condenado sim. Pois a salvação, Paulo fala na carta aos Efésios que ela não é por obra, para o homem não se gloriar. Isso. Ela é exatamente pela graça de Deus, mediante a fé. Isso. Então, para ter fé, precisa crer. Então, para nós crermos, precisamos da fé, e para nós termos fé, precisamos estarmos crendo. Sim. Vamos prosseguir. Nós aqui tomamos um cafezinho. Sempre lembrando faz parte café, do né? título do programa, um cafezinho. A gente está sempre tomando um cafezinho. Eu costumo dizer, meu pastor, que é para despertar os neurônios e nós melhor produzir. Eita glória! no explanar da palavra. Vamos prosseguir. Nós já, no avanço da exploração do tema, nós chegamos agora em João 3,19. Olha o que está escrito, meu pastor. Palavras de Jesus. Isso. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Meu pastor, esses que não quiseram sair das trevas para a luz, não quiseram ter as suas obras expostas, preferindo ficar no anonimato ali nas obras da carne, ao invés de ir para a luz para ter aquelas obras perdoadas por Cristo. É assim? Pois é, meu pastor Erisvaldo. Você vê, né? Jesus veio e aqueles que eram para o receber não recebem como luz. Então, estamos vendo nos mesmos dias, estamos pregando a palavra, é tipo Noé. Noé pregava a palavra, fazendo a arca, ele era pregando a palavra, dizendo o que ia acontecer, mas a Bíblia fala que casavam-se, davam-se festa e não acreditavam na palavra que Noé falou. E um dia aconteceu, né? Tudo aquilo que Noé pregou aconteceu, veio o dilúvio e a família foi salva e alguns animais. Mesma coisa as pessoas. Jesus está como luz. Então, as pessoas estão negando Jesus, estão preferindo as coisas fáceis, estão misturando as coisas, mas eu ainda creio que o Senhor pode entrar e salvar, porque Ele é a luz do mundo, tá? Fica certo disso, Ele é a luz do mundo. E Jesus falou que como foram nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Então, eles não deram ouvido, os habitantes da época de Noé. Então, eles quiseram saber do que daqui a pouco iremos falar. Obras da carne. Então, eu comparo a igreja, meu pastor, com a arca. A arca salvou uma família. A igreja vai salvar outra família, chamada a Igreja do Senhor Jesus. Então, nós vamos daqui a instantes entrar na presença de Jesus, que abrigará aqueles que serão salvos das ações das trevas. Verdade. Vamos prosseguir, sim, pode falar, meu pastor. Eu creio plenamente nisso, eu creio.
que o Senhor não tardará, tá? E eu acredito que esse podcast de hoje é um despertar, né? Deus abriu a mente do nosso pastor, desceu ao seu coração e pelo Espírito ele firmou esse espaço para que você entenda sobre o poder do Evangelho, o poder da palavra. Hoje à noite, antes de nós vimos chegarmos aqui, nós estávamos pregando sobre Paulo, exclusivamente. Eu acho que foi o maior missionário depois de Cristo, foi Paulo, né? Paulo foi preso pelo simples fato de pregar a palavra. Então, as pessoas hoje não estão dando lapada, fisicamente falando, mas a forma de olhar, o desprezo, é a mesma coisa que está dando pisa nas pessoas. Então, que esse podcast sirva de exemplo para que você entenda o poder da salvação. Salvação através da fé em Cristo Jesus. Jesus, em Mateus 11:28, Jesus disse que os que tiver descansado, vós que estejam cansados, venham a mim. Esse cansaço alude às trevas cansam, as trevas, elas traz cansaço, é o cansaço da opressão. Lá nas trevas tem opressão, nas trevas tem tudo quanto é desgastante, degradante a vida, mas na presença de Cristo tem o que nós iremos daqui a instante apresentar. Então Jesus tem descanso, Jesus é a restauração do que as trevas causou de dano no homem, não é assim, meu pastor? Isso. Então ele diz: venha, quem estiver cansado e sobrecarregado. As trevas sobrecarrega. As trevas, ela sobrecarrega por drogas, por tudo que degrada a saúde, a moral, a família, está nas trevas. Então as pessoas estão cansadas, tem pessoas tirando a vida, meu pastor, sim, que estão cansadas de estar nas trevas, não tem alívio. Mas Jesus diz: venha, eu vos aliviarei. E ele é especialista em fazer isso. Eu digo por nós mesmos, né? Quem éramos nós outrora, antes de Cristo, e quem somos Cristo, que somos com Cristo hoje. Éramos cabisbaixo, cansados, fadigados, tristes, né? Diabo fazendo o que ele queria com a gente, e hoje estamos aqui como os mensageiros de Cristo, né? Pregando as boas novas, que é o Evangelho. Então, que você veja, observe isso, o que está acontecendo ao seu redor. Não precisamos ir muito longe para a gente ver as obras das trevas, né? Invadindo os lares, né? A rede social, para quem não sabe usar uma arma, destruindo casamentos, famílias, tendo acessos pornografia. Lá na igreja, meu pastor, nós temos uma jovem que deu um estudo para a gente sobre a pornografia, um assunto que as trevas usa hoje como facilidade. Eu estava vendo hoje um cristão abordando algo que está clara hoje sobre a pornografia, os filmes gravados que levam a sensação ao despertar do homem e da mulher, no seguinte fato: uma família, uma mãe, um irmão e outro irmão do irmão, que é parte de pai, fazendo cenas. Onde vamos parar, meu pastor? 2 irmãos e uma mãe. A pornografia, isso é as trevas. Então, para a humanidade, no mundo secular, hoje, está normal. Mas para a gente que carrega Cristo, isso não pode acontecer. É verdade, meu pastor? É verdade. Avançando no nosso roteiro temático, vamos agora para o segundo pilar do nosso tema. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos agora para o tópico presença de Cristo, está em Cristo, e vamos para o versículo. João 15:7, meu pastor. João 15. Em João, capítulo número 15, versículo 7. Vamos lá. Vamos localizar aqui o que é estar em Cristo, que os que nele estão na luz. Diz assim, o versículo 7 do capítulo 15 de João: se vós estiverdes em mim. Olha aí. Está desvendado o mistério. O próprio Cristo dizendo: se vós estiverdes em mim, é maravilhoso estar em Cristo. Por quê? Porque ele diz assim: e as minhas palavras estiverdes em vós. É algo que está intrinsecamente ligado à palavra de Cristo em nós e nós nele. Isso. É algo
Bem É ligado. um conjunto. Isso. E as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, Jesus está deixando espaço para atender orações, desde que aquele que venha rogar, ele esteja nele, as palavras de Cristo esteja em quem estiver nessa condição de orar pedindo algo. Jesus aqui, ele está abrindo espaço para pedir o que quiser. Por que Jesus abre esse espaço? É que quem está em Cristo e as palavras dele e as palavras de Cristo estão nele, não quer saber de muita coisa material. Não. Jesus abre espaço porque sabe que quem está em Cristo não quer saber de muita coisa dessa terra. Quer saber do que é duradouro. É justamente isso. Ele fala num versículo, né, como nós acabamos de ler, se vós permanecerdes em mim. E isso deixa bem claro que haverá situações que vai permitir que você saia. Só que ele falou, se permanecer. Se permanecer, ou seja, tem possibilidade de sair. Tem. Se ele fala esse se permanecer, esse se aqui é muito forte. É a aplicação e o direito do livre-arbítrio. Se quiser, vai sair. Porém, se você permanecer, tudo que você me pedir será feito. Então, mas eu acredito, eu tenho a sua mente também. Se eu estou em Cristo, gente, preenche os espaços. Não há necessidade de mais nada. Mas mesmo assim, se haver uma necessidade, peça. Está em Cristo. Acesso, né, rapaz? Está em Cristo, meu convidado. É estar em comunhão com Ele. Sempre. É estar vivendo uma vida em compatibilidade com os padrões de Cristo. Glória a Deus. É isso? Exatamente. Que em Cristo, se eu subo, estou com Ele. Se eu desço, estou com Ele. Se eu saio, estou com Ele. Se eu chego, eu estou com Ele. Amizade. Comunhão. Vamos agora encontrar o antes e o depois do homem na presença de Cristo. Vamos localizar aqui o versículo. Esse versículo está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Ou seja, escrito assim está. Assim que se alguém está em Cristo, tá vendo? Na presença de Cristo, se está em Cristo em comunhão com Ele, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, está tendo aqui duas fases. A fase quando não está em Cristo, está no mundo. Sim. Não é assim, meu pastor? Sim. Onde tem destruição, onde tem tudo quanto proporciona mal-estar na vida do homem. Então lá é uma coisa. Aí quando sai de lá, que vem para Cristo, aí já não está mais no mundo. Ou seja, mundo e Cristo são condições. Uma favorável, que traz bem-estar, pois Jesus, em João 10:10, ele disse que veio para que nós temos vida e vida em abundância. Então, Jesus é o provedor de uma vida confortável. Mas do outro lado, fora de Cristo, quando sai da presença de Cristo, não tem uma terceira opção, é só treva mesmo, meu pastor? Só treva. E Cristo é essa luz, né? Desde o início que nós estamos aqui falando, que não há outra possibilidade. Então, Jesus é maravilhoso, é o supridor. Então, quando a gente, antes de Cristo, era aquela pessoa doente, espiritualmente falando, cego e nu. Quando estamos com Cristo, temos vestes, aliança, é o filho pródigo, né? Temos todo esse recomeço, temos todo esse abraço por Cristo. Se nós fizermos uma analogia da parábola do filho pródigo, ele, antes de sair com a parte da herança, ele estava na presença. É como nós estamos em Cristo. Isso. Só que ele saiu da presença, foi para as trevas. Então, o sofrimento na vida dele nas trevas fez com que ele quisesse voltar para a luz. Então, quando ele voltou, a luz o recebeu. Então, o que ele teve de desgaste, de destruição nas trevas, quando volta a luz, restaura. Então, o meu convidado, que palavra, que conselho o senhor dá para aquele que já
teve na luz como o filho pródigo teve, mas por conta de uma curiosidade de querer experimentar, e só experimentou uma vez, e aí houve um caminho escorregadio, um abismo levou outra vez, e tá como filho pródigo, fora da presença, fora da luz. Que conselho, meu pastor, deixa para esse que do outro lado está nos assistindo, irá nos assistir, e quer saber se tem chance de voltar? Tem chance de voltar para a luz como o filho pródigo? Exatamente. Voltou? É aí onde está. O filho pródigo, ele saiu, gastou o que recebera, seus direitos, né? E teve uma oportunidade de voltar. Então, quem sabe agora, este momento, não sei se está aí, vai ver esse vídeo dia ou noite, mas não sabemos o que pode acontecer no caminho. Aproveite enquanto você pode voltar, porque pode ter uma ocasião de você sair, aproveitar o mundo e não ter a possibilidade de voltar. Então volte enquanto é tempo. Volte enquanto as portas estão abertas. Aproveite essa oportunidade que você está tendo de voltar. No final, iremos fazer um convite, né? Para você que de repente parou nesse podcast e não está sabendo a verdadeira motivação de ter parado. Foi o Espírito Santo que ele parou. Ele esbarrou aí para esta palavra. Aproveite esse tempo que você está tendo de voltar, porque pode ser que não volte. É assim, meu pastor. Filho pródigo teve a oportunidade de voltar e voltou e o pai abraçou. Então, o Senhor Jesus sempre está de braços abertos, lhe aguardando. Muito cuidado. É o conselho que eu lhe dou. Volta logo. Volta, filho. O impulso para voltar é pensar em Cristo. O filho pródigo fez uma oração no coração. Ele bolou o que falar, ele elaborou no coração o que falaria. Ele voltou arrependido. Exatamente. Ele pensou que diria: pai, pequei contra o céu e perante a ti, pai. Eu errei. Isso, é a confissão. Ele está declarando para o pai que errou em ter pego a parte dela, porque a herança só se apodera dela após a morte do pai. Normalmente ele errou querendo a herança ao pai em vida. Meu Deus. Só que o pai é amoroso e concedeu. Ou seja, a herança. E quem são os dons? Do Espírito Santo. Então alguém tem o dom, recebe o dom de profetizar, que coisa maravilhosa, o dom de profetizar, o dom de pregar, o dom de louvar. Então, é patrimônio do pai, mas o filho diz: eu quero. Então, é alguém que está com os dons e quer sair. Vai com os dons. Agora, quanto tempo vai durar? Tempo, né? Então, saiu com os dons, mas logo ficou sendo que eles não pertencem, é como aquela herança. Ele gastou tudo, porque não pertencia. Aquilo que não nos pertence, não tem duração, meu pastor. Ele perdeu tudo, aí volta sem nada, porque ele levou o que não era dele. Então, quem sai como cantor, quem sai como pregador, quando se afasta, volta com o quê, meu pastor? Com nada. O que levou? Com nada. Não era do Espírito Santo. Só com a consciência. Só com a consciência. Tem aquele daquele adágio, né? Se desligar a tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Porque os dons é do Espírito Santo. É dele. Muitos acham: vou deixar o ministério, vou sair. Eu sei cantar, eu canto bonito, eu prego bonito. Não sabe que está ficando. Sansão, meu pastor, ele achou que ainda estava com ele. A força não era de Sansão. Não era. Ele achou que era quando os filisteus vieram, como das outras vezes eu vou arrebentar. Quando os filisteus vieram, aí diz o texto: não sabia ele que o Senhor já tinha dele se retirado. Interessante sobre Sansão, deixar bem claro para você que está nos escutando, nos vendo: Sansão não perdeu as forças quando os cabelos foram cortados. Ali é só um pacto de aliança. Sansão perdeu as forças quando ele deu ouvido lá atrás, quando começou a tirar a visão daquilo que Deus não queria para ele. Já foi isso acabando, meu pastor. Ali foi só a comunhão da aliança cortar o cabelo, mas já tinha perdido as forças fazia tempo. Então, quando ele quebrou a aliança, a gente disse: agora eu vou pegá-lo. Primeira coisa que ele fez, quer dizer, o inimigo já existia, mas enquanto Deus estava com ele, o inimigo é semelhante, meu pastor,
é semelhante ao nosso sistema imunológico. A bactéria, o vírus está ali, Tá mas ali. o sistema está combatendo. Se o Isso. sistema imunológico falir, a Ele doença avança. se apodera Avança. e tira até avança. Avança. Então, o inimigo do cristão já está ali, não está parando, não está destruindo, porque a defesa, o sistema imunológico do crente, que é o Espírito Santo, está ali. Tá ali. Então, se o sistema deixar de atuar com sua eficácia, então o inimigo se apodera. Vem a óbito. Vem a óbito espiritual. Né? Então, o motivo de estarmos de pé não é nossa importância, não é nossa erudição, não é nosso grau elevado de escolaridade, não é nossa eloquência, não. O motivo de estarmos de pé, o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, não eu, mas a graça de Cristo em nós. Aleluia. Glória a Deus. Então é maravilhoso a gente atribuir a Deus o que é de Deus. Já disse Cristo, dai a Deus, a honra é dele, nós... Toda a honra, toda a glória, né? Você quer saber se você é importante? Permita retirar tudo que é de Deus. Fica o quê, meu pastor? Só a graça. Só a graça de Jesus. Vamos prosseguir dentro do nosso meu Deus, tema. Tá forte, meu irmão. Aleluia. Eu tô sentindo, que maravilhoso. Eu tô sentindo aqui uma graça aí para chegar. Olha, meu pastor, eu tenho recebido muitos benefícios. Quando eu preparo o roteiro, Deus começa a falar muito comigo. Glória a Deus. Então, quem mais tem ganho sou eu. Porque para preparar o roteiro tem que percorrer aqui, o Espírito Santo vai levando e a gente vai se enchendo. Então... E que Deus lhe conceda, meu pastor, essa sensibilidade de estar sempre assim com o Espírito Santo ativo, né, para trazer os temas. Isso é muito importante, que as pessoas entendam esse valor, né, sobre a poderosa palavra do Senhor. Porque na realidade o Café e Convidado é um projeto de evangelização, um projeto que tem como finalidade levar benefícios espirituais e sociais às pessoas. É um projeto em início, mas temos muito pela frente, se assim Deus permitir. E vamos prosseguir. Vamos. Agora vamos para o terceiro pilar do nosso tema. Nós já trilhamos condenação, já apresentamos os textos falando da condenação, presença de Cristo. Agora, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já falamos de presença de Cristo. Agora carne. E que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito vai ser o último pilar. Né? É o último tópico. Tudo certo. Então, nós já começamos aqui com Gálatas, capítulo de número 5. O 17 diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito. Em outras versões diz milita, né? Milita. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Paulo está apresentando aqui o Espírito e a carne. Então é o nosso convidado que vai agora comentar essa militância entre a carne e o Espírito. São dois juntos, porque a carne sempre anda junto com o Espírito. Então, o que acontece? A gente fala da carne, das obras do maligno, do Espírito, as obras de Cristo. Cristo, Espírito, carne, inimigo. Vamos fazer essa comparação. Certo. Vamos melhorar aqui a nossa atuação com 1 Coríntios 13. Vamos falar da atuação agora dos que estão na carne. Os que estão em Cristo é uma situação e estar em Espírito é outra. Até o final do programa nós vamos ver que nós estamos falando nós estamos abordando três situações. Está em Cristo, está em Espírito e está na carne. Não é assim que o tema está tratando? Então, observe o que está escrito em 1 Coríntios 3, 1 em diante. Paulo diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo.
com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não ando segundo os homens, ou seja, o homem natural. Homem natural. O homem natural, ele é inclinado para essas práticas que não agradam a Deus, porém satisfaz quem pratica porque está inclinado para essas práticas. Isso. Viver em Cristo, eu tenho comigo, é ter a certeza que Cristo morreu por nós. Viver em Cristo, né? Eu tenho a certeza que Cristo morreu por mim. Então eu vivo em Cristo. Não é isso? E viver na carne, eu posso dizer que sou de Cristo e não estar com Cristo. Não é? Não estar no Espírito. O ser não é por declaração. Não. É por ligação. Meu Deus do céu. Tô aprendendo, gente. É por ligação. Não, no podcast aqui sai. Aqui a gente não sabe o que é que vai falar, não. Vou levar quarta-feira lá pro culto. Então, decorou, né? O tá em Cristo não é por declaração verbal. É por ligação espiritual. É viver. Né? A vivência cotidiana. Vamos agora complementar aqui a atuação de quem está na carne. O homem na carne, ele é inclinado para isso aqui, ó, Gálatas 5:19 em diante. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Observe só, estar na carne é estar desejoso, é estar com impulsos para essa prática. Ou seja, alguém que está na carne fica se sentindo incomodado enquanto não realiza aquele desejo da carne. E quais são eles? Adultério. Na carne, não é suficiente a esposa, meu pastor. Não é suficiente. Não. Se está em Cristo, é suficiente o que agrada a Cristo, que é a fidelidade conjugal. Eu sempre digo com a minha esposa e falo para a igreja que estamos hoje, que quem vive na carne, ele vive insatisfeito. Nada preenche. Se está solteiro, a carne é insaciável. Se tá solteiro, pratica. Se tá namorando, pratica. Se tá noivo, pratica. Se casa, pratica. É insaciável. Mas que tá em Cristo, preenche. Preenche. Receba. Isso mesmo, é verdade. Meu Deus. Preenche e transborda. Então, prosseguindo. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresia. Heresia, meu pastor, ou seja, quem está na carne é inclinado a se satisfazer com heresia. Observe só o quanto é complicado estar na carne. Ou seja, se falar uma palavra genuína, se falar as palavras de Cristo, não, acho que não é assim, não elogiou. Não concordo. Mas se vier uma palavra de elogio, ainda que seja por meio de heresia, agora sim. Sacia a carne, né? Isso mesmo, porque a heresia sacia os que estão na carne, mas os que estão em espírito discerne, não sacia porque discerne. Glória a Deus. Se a palavra é genuína ou se é herética. Quem está no espírito define, irmão. Raciocina e pensa, tá? É muito lindo alguém que vive no espírito. Muito bonito. Muito bonito. E há um complemento, meu pastor. O adultério é a junção de dois. A idolatria e a heresia é a mesma, é parecido. A partir de dois, por exemplo, só tem o amante da heresia, porque tem o amante de pregar a heresia, ao invés de pregar a palavra ainda que arda, porque a palavra de Jesus ela é flor,
mas é espinho. Quem quer só agradar o seguidor, quem quer só agradar o público, ele prega só uma parte da palavra de Jesus, que são as flores. Então, e muitas vezes, não só as flores, mas também a heresia. Sabe o que é heresia, meu pastor? É uma flor artificial. Porque a de longe Cristo parece ser verdade. Quando se aproxima, não tem cheiro. A heresia é algo artificial. Por exemplo, o leite. Digamos que o leite represente a palavra que fortalece, a palavra genuína. O refrigerante vai representar a heresia. Meu pastor, quando eu estou ensinando, eu faço uma pergunta aos que me ouvem. Se colocar numa mesa um copo de leite e um copo de refrigerante e pedir para a criança ir lá, ela vai escolher o quê? O refrigerante. Porque é criança. Ela não, mas se um adulto, se alguém maduro vai lá, ele sabe o que é melhor. Então, quem é maduro sabe que a palavra é melhor do que a palavra genuína, do que a palavra por meio da heresia. Interessante, gostei. Então, a idolatria é a mesma coisa, meu pastor. Só existe quem idolatra porque existe alguém que se sente bem na condição de ídolo. Recebendo aquilo. Quando não se atribui a Cristo o que nós fazemos com excelência, com perfeição, nós estamos buscando glória. E é um perigo, buscando aplauso. Porque toda honra e toda glória é de Cristo. Nós não podemos gerar uma glória. Nós precisamos remeter àqueles que nos ouvem a glória de Cristo. Pedro, quando Pedro disse... não temos prata, nem tem o ouro, mas o que temos em nome de Jesus, levanta-te. Aí o povo olhava para ele, porque estão olhando para mim como que se foi pelo meu poder que esse milagre aconteceu, foi por Cristo, aquele que crucificaste. Exatamente. Então ele jogou para a glória de Cristo o milagre. Quando nós remetemos para a glória de Cristo o que acontece por nossas participações, nós estamos assim, rejeitando ser ídolo. E automaticamente é retribuído. Tudo aquilo que eu lanço para ele nos retribui de uma forma gloriosa também, não é? Então, o perigo hoje da humanidade é essa, porque se tem alguém que me idolatra, eu vou querer ser o ídolo deles, né? Então, o problema não é só quem está sendo idolatrado, é quem vai idolatrar também. Tem essa brecha, essa oportunidade. Então, a gente que é em Cristo, sabemos que toda, não é metade, honra e glória só pertence a Ele. Fica ligado aí, prosseguir. Café e convidado, tá de pé. Café e convidado é um bate-papo maravilhoso. Tem um cafezinho. Meu Deus do céu. A gente aqui tem liberdade de tomar um cafezinho. Olha aí, tá vendo? E tem patrocínio. Hoje o Café e Convidado está patrocinado pelas delícias da Val Lanches. São lanches novinhos, agora nesse período junino tem os produtos de milho. Enquanto nós estamos aqui interagindo, batendo esse papo do Café e Convidado, está ali a equipe de apoio. Esse programa é simples, está iniciando, mas tem uma equipe maravilhosa aqui dos produtores. Tá sentindo um cheirinho diferente. Meu Deus do céu. Um cheirinho suave. Se vocês sentissem que nós estamos aqui, o cheiro... Tô até me dando vontade de voar lá fora. Mas, enquanto nós estamos aqui cuidando do alimento espiritual, a equipe de apoio está ali cuidando do alimento. Hoje é um churrasquinho, um pedacinho de boi na brasa. Ainda bem. Após terminar aqui o alimento espiritual, a gente vai participar do material. Ainda bem que eu trouxe umas ovelhas que gostam de comer boi. É negócio tremendo. Vou engordar a landês. Vou assar daqui a pouco para os convidados. Glória a Deus. Então nós estamos aqui melhorando o refeitório, que fica logo em frente ao estúdio, para nós assim melhor acomodarmos os acompanhantes dos nossos convidados. Glória a Deus. Prosseguindo ainda em obras da carne, invejas. Eu costumo dizer, meu pastor, que o invejoso é muito perigoso. Por que o invejoso é perigoso? Porque o invejoso, ele é também sádico. Ele se diverte e se alegra nas desgraças do invejado. Então, é preciso orar muito por quem está
praticando essas obras da carne. E quem está na carne ou manifesta todas, ou parte dessas vai manifestar. Vai. E quem está na carne tem dificuldade de amar, porque a inclinação não está para amar, não está para ajudar, está exatamente para fazer o mal, prejudicar. E o invejoso, eu acredito que alguns estão nos assistindo, e vão nos assistir, já passou por isso. Ou passou ou vai passar. Aí você tem que entender que ele não quer lhe destruir. Ele quer ver sempre você por baixo. Então, fica uma dica para você que se ilude mais com palavras de pessoas que você sabe que não quer ver seu bem, tá? Que lhe impulsiona a caminhos errantes. Mas se você estiver no Espírito, é a palavra, se estiver no Espírito, você vai definir, né, discernir a verdade ou não. É assim, meu pastor? Então, muita vigilância. Os invejosos estão por aí, tá? Cuidado. Os que estão na carne, ou eles estão praticando todas essas ou parcialmente. Então, e são muitas. Aí vem aqui, ó, homicídio. Homicídio é o desejo de ver a pessoa que ele tem como desafeto morta. Então, prosseguindo, bebedices. Então, a bebedice é coisa da carne. O espírito não, o espírito ele se inclina para as coisas que agradecem, que nós vamos terminar com está no espírito. Prosseguindo, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a palavra está sempre nos puxando dessa situação das obras da carne. A palavra nos tira de lá. Isso, a palavra de Deus, nossas vontades é de estar lá e lá permanecer e se aprofundar lá. E a palavra que ela faz. Mas a palavra, se está lendo a palavra, se está meditando na palavra, ouvindo a palavra, está saindo, está querendo sair, mas se desprezar a palavra, vai ter dificuldade de sair dessa situação. Verdade, verdade. A carne. Prosseguindo. Nós vamos entrar agora no quarto pilar, para concluirmos daqui a instantes o programa, espírito. Veja que o versículo base do tema é: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já falamos de condenação, de estar em Cristo. Os que não, segundo a carne, estamos encerrando a parte da carta com esse versículo que irei citar agora, mas que andam segundo o Espírito. Observe o que está escrito em Mateus 26, 41. Jesus está falando, o próprio Jesus aqui, ele está ratificando, ele está apresentando a atuação das duas coisas, meu pastor, do Espírito da carne, que ele diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, está falando do Espírito. Mas a carne é fraca. Ou seja, a carne é fraca para agradar a Deus. O Espírito é forte, que ele quer agradar a Deus, quer nos levar a agradar a Deus. Mas a carne, ela é fraca para agradar a Deus. Ela é forte para levar para as práticas, para os prazeres, as concupiscências do mundo. Aquilo que eu mais alimentar fica forte, né? Se eu alimento mais o espírito, e daqui a pouco é o finalzinho, ficará mais forte. Se eu alimentar a carne, vai dar impossibilidade de eu enxergar o espírito, porque estou alimentando a carne. Então, muito cuidado em qual você está alimentando. Eu sempre digo que carne é carne. Estamos sentindo cheirinho aqui da carne. Então, ou seja, a carne crua, ela é carne. A carne assada é carne. A carne cozinhada é carne. Então, é algo que vive em nós. Então, requer que eu, pelo Espírito, crucifique essa carne, né? Que precisa estar 100% com Jesus. Exatamente, maravilha. Então, o que tira o homem dessa situação, carne e trevas, é a palavra. Esses programas que estão sendo exibidos nas redes sociais, já que a produção é acessível,
ela é uma forma da palavra chegar àqueles que estão sem força de ir à igreja, aqueles que nem sequer aceitam a evangelização, mas de repente, quando entra na rede social, encontra aqui eu e o pastor Djames falando da palavra. Então, de tanto ouvir a palavra, tanto que a fé vem por ouvir a palavra. Ao ouvir a palavra, vai despertar, vai receber força para sair dali, daquelas práticas que está levando para o fundo do poço. A palavra diz que ela é alimento, né? Ele é alimento. A palavra é alimento. Agora, aí eu vou para um hospital, lá nos antibióticos, quando sai, a primeira coisa que tem que fazer é se alimentar, para ficar forte. Então, essa palavra é alimento. Lhe tira do leite do hospital, espiritualmente falando, e bota você de pé, sendo guiado por ela. Tá bom? Tá chegando. Prosseguindo. Estamos chegando ao final, tá maravilhoso. É no final que fica gostoso, melhor. Né? Estamos familiarizados com o público. Então, a carne, ela... Veja que Jesus... O contexto da carne, o espírito tá por uma carne fraca, foi quando Jesus pediu para os discípulos velar por ele. E eles dormiam. A carne, ela não tem no reação mínimo uma hora, para agradar Jesus, eles terem ficado atentos. O espírito deixa aceso, mas a carne desfalece. A carne só se anima quando é para as obras dela. Ela é egoísta. Os prazeres dela. A carne é egoísta. Quando é para os prazeres, a carne fica animada. Não tem cansaço, não. Tem não. A gente vem de lá. Eu venho do bebedice, vem daquelas farras todas. Então, a bebida alcoólica dá aquela euforia. Pode ser o mais tímido. Após beber, já fica exibido, fica extrovertido. É porque a carne é isso. É a praia dela. É o que proporciona prazer. Então, prosseguindo, aí Paulo agora está falando de quem largou as obras e como está agora. Isso está em Romanos 7:5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Essas obras, elas proporcionam prazer, mas levam para a morte. Prosseguindo, nós concluiremos com esta em espírito. Depois eu medito bastante. Tem um versículo que eu gosto muito de meditar sobre Paulo, que está em Gálatas 6:14 e 15. Meu pastor, me veio a memória agora, Paulo. Quando Paulo chega lá em Filipos, no dia seguinte, ele vai procurar um lugar fora da cidade para orar. Então, Paulo, no espírito, ele queria um lugar para orar. Se Paulo está na carne, quem está na carne ao chegar numa cidade, procura o quê, meu pastor? Uma pousada, uma cama. Um bar. Na carne, o turista vai para... Ele vai cair, como diz, vai cair na bebedeira. Mas Paulo foi procurar um lugar para orar. Então, quem está no espírito vai querer orar, vai buscar adorar, vai buscar uma igreja. Quando chega, onde é que tem uma igreja para o culto hoje à noite? Quando eu viajo com a minha esposa a passeio, não para agendas, eu fico lá e já quero procurar uma igreja. Eu fiz um retiro com os meninos, a gente fez culto lá no retiro, só que a gente fica assim, se tiver uma igreja por aqui, a gente vai. Olha a ideia de quem é espiritual, não é? Fizemos nosso cultinho, mas eu falei, se tiver uma igreja, a gente vai para a igreja, só para ir, porque é no Espírito, né? A obra do Espírito é diferenciada, é maravilhosa. Isso mesmo. Meu pastor, o versículo que falei é Gálatas 6:14. É Paulo falando do comportamento, fruto da conversão dele. Ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É da cruz que vem o andar no Espírito. Aí diz assim, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que é que ele está dizendo aqui? Que o mundo não tem Paulo como uma atração, porque ele está em Espírito. O mundo não quer saber. As do mundo não querem saber de quem está em Espírito. Quando olha assim para o pastor Djames, elas já vão procurando quem está na casa. Agora, quando chega
onde encontra, ainda que obreiro, ainda que se tá na carne, aí elas vão e flerta. Por quê? Porque não está no espírito, mas no espírito o mundo está crucificado. Se está crucificado não pode ter encontro. Não. Ele assim, ele se gloria nisso, em saber que o mundo está crucificado, ou seja, se está crucificado não vai chegar a ele. Exatamente. E ele diz que também está crucificado para o mundo, ou seja, o mundo está lá, mas eu não vou lá porque como é que um crucificado vai sair para ir lá? Então, pelo operar de Deus, não se encontra os que estão no mundo com os que estão em Cristo. Crucificado é não ter mais o prazer, lá do mundo. Então, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, tudo agora se fez novo. Então, quem está em Cristo é uma nova criatura, esses pensamentos não podem tomar conta dele. Quem está na carne, ainda os pensamentos o domina, lhe dá direção, mas que está no espírito, a carne não domina. Pelo contrário, é a gente que domina a carne, que dribla a carne. Isso mesmo. Vamos prosseguir para, daqui a instante, concluirmos. Nós chegamos agora em Gálatas 5:22, frutos do Espírito. Está no Espírito, está em sintonia com o Espírito Santo. Aí a facilidade. O que é facilidade? É inclinação. Quem está inclinado tem facilidade. Exatamente. Por exemplo, um objeto massivo, ele está inclinado por conta da força da gravidade a descer para a Terra. Então, se solta um objeto, ele não sobe, ele desce porque ele está inclinado a descer. Então, quem está no Espírito tem facilidade para essa inclinação aqui. Mas o fruto do Espírito é amor. Então, o que é amar? Não é tema amor, que eu abordarei, depois eu pautarei o tema amor. Eu quero assistir. É maravilhoso esse tema. Assistir. Amar. O apóstolo Paulo diz que quem ama, o amor tudo suporta. Eu costumo dizer que amar é você abraçar alguém, a causa de alguém, sem querer que ela mude para poder você se aproximar dela. Isso. Então, você precisa, quem ora por alguém compatível conosco, está amando. Eu não compactuo com as práticas dele, mas o amo. Isso. Então eu oro para ele melhorar. Então, quem ama quer a outra pessoa melhor. Suporta ele do jeito que ele é, até aquele momento que para mudar é necessário o operar do Espírito Santo, né, meu pastor? É verdade. Se eu amo, não significa que eu tenho que fazer o que ele quer. Mas se eu amo, eu tenho que ajudá-lo a ver o meu caminho, enxergar o meu caminho, né? Porque se eu amo e não quero ver a pessoa mudada, isso não é amor, né? Isso é só uma ilusão. Agora, se eu amo, eu quero ver ele bem, ainda que ele não enxergue. Se você mudar, eu me aproximo de você, não é amor. Não. Eu me aproximo de você do jeito que você é. Porém, eu enxergo que tem como você melhorar. Eu melhorei. O nosso testemunho é uma forma de levar uma opção que é possível melhorar. Exatamente. Quem éramos nós? Não temos tempo para falar o que Deus fez por nós, que também não é o tema. Vamos prosseguir. Então, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, tudo isso é inclinação para quem está no Espírito. Aí Paulo diz assim: quanto a essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus, veja que nós estamos os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é estar em comunhão com Ele, é estar concordando que Ele está certo, que Ele é alinhamento, é o provedor do bem ao ser humano, às famílias. Viver em alinhamento com ele. Isso mesmo. Dependência dele. Então, que você nessa noite reflita sobre isso, né? E pense, né, no que está acontecendo ao seu redor. Eu sempre falo sobre isso. E veja Cristo nas coisas. Porque a Cristo é assim, ele vai lhe mostrar nas pequenas coisas quem ele é. Quando você o conhece, aí você desabrocha, como diz a história, cresce,
Então, caminhamos e prossigamos em conhecer a Cristo, né? Através da palavra. Isso através dessa palavra. Ele prossegue dizendo: contra estas coisas não há lei. Observe só o quanto é saudável e maravilhoso estar em Cristo e andar em espírito. As obras da carne, existe uma lei ali para condenar. Não matarás, não adulterarás. Então, o que é praticado na carne tem uma lei dizendo não faça. Quando pratica as obras da carne, transgrediu a lei. Agora, existe lei, meu pastor, para quem está em espírito, não amarás, tem. Não tem as paz. Não há lei, para os frutos, para o fruto do espírito. Quando a Bíblia fala assim, não matarás, porque há a possibilidade de alguém matar, né? Que a lei, que também é outro tema, a lei, ela é com base em tendência. Exatamente. Se não há tendência, não tem para que a lei. A lei é para ter. A lei é exatamente para os que estão na carne. Eles vão praticar esses crimes, essas transgressões. Então, para os que estão no espírito, não tem lei. Por quê? Porque quem está no espírito só tem vontade de fazer isso aqui, ó. Amar, ter alegria, como a gente está alegre aqui. O meu pastor, eu vejo que está alegre no podcast, né? É a primeira vez que vem. Meu Deus do céu. E já estou me convidando, tá? É mesmo? Quero, nem que seja para estar na plateia ouvindo os podcasts. Não, nós vamos organizar melhor aqui. Os 3 pastores. A recepção. Isso mesmo. Está em forma de adaptação, crescimento. Exatamente. Isso, de organização. Ótimo. É isso mesmo. Tá, ó, o cara do cafezinho com convidado. Tá? Que tem um cafezinho. Nós estamos esperançosos que uma marca vai dar também. Uma marca de café. Olha aí. Vai chegar junto, né? Fica a dica, viu? Então, para terminar. 24, do 5 de Gálatas. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Em espírito. Andar em espírito. Se, até não tem como. Como é que eu vivo e não ando? Né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Espírito é uma condição de reverência, é uma condição de estarmos sentindo a presença de Deus. Isso. Então, na realidade, a vida do cristão é isso. Porém, tem as tentações. A lei é com base na tendência. A oração do Pai Nosso, a oração modelo de Jesus, é com base em tendência também. Ele diz assim, em um dos trechos da oração, diz assim: não nos deixeis cair. Jesus está nos orientando a orar para não cair em tentação, porque há possibilidade de cair na tentação. Exatamente. E ele diz também vigiar e orar, né? Para não entrar na tentação. E ele não especifica qual a tentação. Não. Ele é generalizado. Isso. Qualquer tentação é tentação. Meu pastor, não é tema, mas quando for a gente vai abordar melhor. A tentação, ela costuma ser dentro daquilo que se largou. Por exemplo, qual era a minha paixão? Qual era o meu empecilho? O que me impedia, né? Eu, depois que me lancei nos braços de Cristo, não parei, meu pastor. Pela misericórdia dele. Glória a Deus. Se tem alguém que conta da misericórdia de Deus, sou eu. Então, a minha tendência meu sonho era ser músico. Participei de concurso, fiz música para político, eu queria ser artista. Eu achava que para ser feliz tinha que ser artista. Hoje eu sei que é o contrário. Os artistas têm uma vida, a vida deles deixa lá, né? Perturbada. Mas vida mesmo tem em Cristo, em paz. Então eu encontrei a paz em Cristo Jesus. Hoje nós temos vida. Então eu sou tentado, de vez em quando, a gente vendo a rede social, aí passa alguma propaganda, alguma publicidade, onde tem texto das músicas que era da época. A tentação ali de querer voltar a ouvir as músicas, mas aí, hoje, nós em Cristo Jesus, nós vencemos a tentação. Mas cada um
teve as suas práticas, e a tentação é essas práticas querer se apoderar de novo, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, a tentação, ela se torna vencida, porque a vitória está em Cristo Jesus, aleluia. Aleluia. Meu pastor, faça a sua conclusão em relação ao tema, deixe para os nossos seguidores. Antes eu quero, mais uma vez, agradecer. Nós estamos custeando as despesas pela ajuda de Deus, mas os projetos têm nos concedido condições para irmos tocando o projeto. Então, nós queremos anunciar que esse programa está patrocinado por PD Móveis Seminova. Você encontra esta loja na Avenida Juca Sampaio, no Jacintinho, você que mora em Maceió. Faça uma visita a esta loja e você vai encontrar móveis seminovos. Essa é a atuação dessa loja. E também, no mesmo endereço, você encontra Delícias Daval Lanches. É um lanchezinho especial, uma tapiocazinha feita na hora, recheio doce, recheio salgado, um bolinho de milho, é o bolo pamonha. Ô, glória! Então, na realidade, é um show aqui. Tudo no mesmo complexo do estúdio. Tá vendo, aqui, gente? É só maravilha, se eu prestar atenção. Já entrei olhando, né? E o cheirinho aumentou e melhorou. Meu Deus do céu. O cheirinho. Gente, eu quero louvar a Deus nessa oportunidade de estar aqui junto com o pastor Erisvaldo, nesse podcast, nesse tema importante sobre condenação, salvação, andar em espírito na carne. Isso é muito importante para os dias atuais. Então, muito obrigado, pastor, pelo convite. Estamos à disposição e quando precisar estamos aqui, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, para falar do reino, estou sempre à disposição para somar. Então, sinta-se abraçado por nós, né? Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a você que teve seu tempo de estar ouvindo estas palavras, esse debate abençoado por Cristo, né? Você vê, todo o tempo nós estávamos aqui conversando e ao mesmo tempo nessa comunhão de paz. Então que Deus nos guarde, nos abençoe e parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho evangelístico, não só abranger somente Maceió, Alagoas, mas todo mundo, possamos falar assim, que é social, então vai expandindo. Isso, aonde chegar são palavras que transformam, pois nós somos testemunha de que transformou nossas vidas, pode transformar a sua. Nós que queremos lhe agradecer, meu convidado, meu pastor, pela honra de ter nos atendido o café e convidado lhe agradecendo por esta honra. Que Deus em Cristo seja louvado. Que Deus continue abençoando a todos. Nós queremos encerrar deixando um forte abraço para os nossos seguidores, aqueles que nos seguem no YouTube, Instagram e Facebook. Você, para nos localizar, esse vídeo ficará na íntegra no YouTube. Mas nós estamos no YouTube para você nos localizar. Café e Convidado Cast, tudo junto no Instagram, café.com.convidado, e no Facebook, Café e Convidado. Nosso agradecimento a todos que nos assistiram, nos assistirão. Que Deus continue abençoando a todos. Concedo espaço para o meu convidado deixar as considerações finais e terminaremos. Deus abençoe. Até mais ver. Em nome de Jesus. Forte abraço. Deus abençoe. A todos. Até a próxima. Ô, glória.